Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre uma excelente notícia na Argentina. O Milei conseguiu acabar com o cepo cambiário, né, que é o controle da taxa de câmbio que tinha lá na Argentina. Vamos entender esse negócio? Pode ser difícil a gente entender isso aqui no Brasil, o avanço que é isso, porque na verdade a gente aqui no Brasil já tem o câmbio flutuante. O câmbio no Brasil, desde 98, né, 99 na verdade, com o Fernando Henrique Cardoso, a gente já tem o câmbio flutuante, que é a maneira correta de fazer câmbio, né? Ou seja, as pessoas que querem comprar dólar, compram dólar, a pessoa que quer vender dólar, vende dólar, e não tem esse negócio de cotação oficial, acabou esse troço. A Argentina, infelizmente, como estava afundada no socialismo esse tempo todo, ainda vinha com esse resquício de câmbio oficial. Tem um valor do dólar que é o valor oficial. O Brasil não tem mais isso, tá? Eu acho muito engraçado até quando o pessoal falava que o valor do dólar tinha subido no final de semana. Não, porque o valor oficial do dólar... Que valor oficial do dólar? Não existe mais valor oficial do dólar no Brasil desde 1999. Fernando Henrique Cardoso acabou com isso. Para bem ou para mal, né? Ou seja, deu uma subida no dólar na época, mas pelo menos ficou flutuante. Enfim, a Argentina conseguiu com o Milei isso agora. Vamos explicar por que isso é positivo e como que a Argentina conseguiu isso tão rápido, porque o Milei tinha prometido isso na campanha dele, mas já tinha falado que ia ser difícil conseguir isso antes do final de 2026. Ou seja, no final do ano que vem. E ele já está fazendo isso agora, no início de 2025, né? A partir de segunda-feira já vai ter o câmbio livre na Argentina. Vamos entender essa boa notícia para os argentinos. O porquê que é uma boa notícia isso, né? Essa notícia foi sugerida por NotKGB, Fora Lula, Fim do IR CLT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia foi feita hoje junto com a notícia do acordo com o FMI. E existe um motivo para essas duas coisas andarem juntas, né? Qual que é o problema da Argentina? O problema da Argentina é que ela vinha com déficit nas transações comerciais já há bastante tempo, estava sem reserva de dólares. E este é o principal motivo para ter o controle cambiário lá na Argentina, né? O Alberto Fernandes, os socialistas, a Cristina Kirchner também fez isso antes dele, né? Tinham aquela ideia torta de que, não, vamos proibir exportação, vamos dificultar exportação, porque assim os produtores locais são obrigados a vender aqui na Argentina, e com isso cai o preço da carne, coisa e tal, e eu já expliquei para vocês por que isso é uma ideia idiota. Isso até ajuda no primeiro momento, tá? Quando realmente você aumenta a taxa de exportação, você realmente diminui a inflação no país, porque os produtores são obrigados a vender no mercado interno e isso cai o preço no mercado interno. Mas isso é um veneno. Por quê? Porque a partir daí o próprio equilíbrio, eles chegam no próprio equilíbrio, já não interessa para muita gente produzir carne, produzir trigo, e daí começa a produzir menos, e daí isso volta a inflação a crescer no mercado interno, porque a inflação, na verdade, é efeito do gasto do governo, o governo continua gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, então a inflação rapidamente repõe aquilo que caiu por conta dessa medida, e o grande problema que você fica com isso é que se você não está vendendo para o exterior, você não está recebendo dólares. E se você não está recebendo dólares, como é que você faz para comprar as coisas que você precisa comprar do exterior, né? E o Brasil não tem esse problema hoje, por quê? Porque nós temos uma balança comercial superavitária, a gente vende muita soja, vende muita coisa do agronegócio para o exterior, então entra muito dólar no Brasil. Nos últimos meses tem sido o contrário, nos últimos meses tem saído mais dólares do que entrado, principalmente pela fuga de investimentos brasileiros. Mas, via de regra, o Brasil tem uma balança comercial positiva, entra mais dinheiro do que sai, e isso é uma coisa positiva. A gente fica com reserva aqui no Brasil e também não tem problema de comprar as coisas que a gente precisa comprar em dólar. Por isso que o Brasil, desde 1999, tem essa facilidade, não tem esse tipo de problema. Com todas as socialices do governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Fernando Henrique Cardoso e coisa e tal, com todas as socialices desse pessoal, bem ou mal, o Brasil ainda está economicamente melhor devido, em muitas partes, às reformas econômicas do Fernando Henrique Cardoso, tá? De novo, o Fernando Henrique Cardoso é um sossa, é um esquerdista, mas ele bem que por necessidade, por forçação de barra da equipe econômica do Plano Real, acabou fazendo reformas positivas, como foi o caso do câmbio flutuante. O que acontece nesses casos, né? O governo fica sem dólar. O caso da Argentina aconteceu isso. O governo não tem dólar para comprar as coisas. O governo precisa pagar juros da dívida, precisa comprar combustível e não tem dólar. Aí o que o governo inventa? Ele cria uma taxa de câmbio oficial fixa,
né, com um valor muito mais baixo do que a taxa de câmbio normal, para ele poder comprar dólar mais barato. Só que isso tem um problema, porque quem é que vai querer vender os dólares por essa taxa mais barata, né? Então acaba que o governo não consegue fazer muita troca nessa taxa barata, e ao contrário, os cidadãos ficam proibidos de usar essa taxa barata, porque senão todo mundo ia querer comprar dólar com essa taxa barata e não ia ter dólar para todo mundo. Então esse é o problema, esse negócio de taxa de câmbio oficial que teve no Brasil até 1998 e que na Argentina teve até hoje, na verdade, segunda-feira vai acabar a taxa de câmbio fixa na Argentina. Ela tem esse problema, ela vale para o governo, mas não vale para as outras pessoas. As outras pessoas têm que comprar no câmbio paralelo, né? O Brasil não tem mais câmbio paralelo, o Brasil tem só câmbio. Desde 99 só tem câmbio. Você vai lá na casa de câmbio, troca, compra, vende, né? Tanto faz. Mas na Argentina ainda tinha isso, tinha o dólar paralelo e tinha o dólar blue, que eles chamavam lá, que é o dólar do mercado negro, né, do mercado informal, que era muito mais caro do que o dólar oficial do governo. E agora, com esse empréstimo do FMI, eles abasteceram a reserva da Argentina e conseguem agora fazer o fim desse controle cambiário, as pessoas podem agora comprar e vender dólar livremente. Isso é uma vantagem enorme por uma série de aspectos. Primeiro, é uma vantagem enorme porque é um conforto para o cidadão argentino, né? O cidadão argentino agora pode comprar dólar, não tem mais esse negócio de... Você sabe como é que comprava dólar lá na Argentina, né? Você ia nas ruas lá de Buenos Aires, tem um pessoal que fica oferecendo para fazer câmbio, porque não pode ter uma loja de câmbio. Loja de câmbio é proibido, lembra? É um mercado paralelo, é um mercado ilegal. E se você compra dólar e o dólar vem errado, né, vem falsificado, por exemplo, você se ferrou, não tem a quem recorrer, porque como é que você vai dizer que você comprou dólar de um cara lá que estava na rua Flórida, lá na Cali Flórida, lá? Não tem o que falar, né? Então repara como é que é complicado esse negócio de dólar paralelo para o argentino. Mas não é só isso. Você ter o câmbio flutuante de dólar também é importante porque isso causa o equilíbrio da balança externa do país de qualquer forma. Se o país exporta muito, ele recebe muito dólar, tende a valorizar a moeda local, e se valoriza a moeda local frente ao dólar, ele tende a exportar menos, então faz um equilíbrio. Da mesma forma, se ele exporta pouco, a moeda local tende a desvalorizar em face do dólar, forma um equilíbrio, então tende a crescer a exportação, tende a equilibrar com o dólar de novo. Então é aquela velha história da mão invisível do Adam Smith aí, que o pessoal esquerdista tem raiva pra caramba, mas que é verdade, funciona. Essas coisas são comprovadas, né? Ou seja, você ter o dólar flutuando no livre mercado acaba ajudando o país. Você achar que você controlar o governo lá na base do decreto, dizer quanto é que vale o dólar, só piora a situação, no final das contas não ajuda ninguém, não equilibra ninguém, porque o próprio mercado ele tem força para se reequilibrar. Então é bom para a população argentina, é bom para a Argentina como um todo. Por que a Argentina não podia fazer isso antes? Porque você precisa ter uma reserva de dólares para o país precisa ter dólar para poder comprar petróleo, comprar as coisas, né? Agora que o dólar está flutuando tudo junto, se o dólar subir muito, fica caro para o país comprar dólar, para o governo argentino comprar dólar. O governo argentino pode imprimir pesos, mas não pode imprimir dólares, né? E com esse acordo do FMI, o Milei recebeu 20 bilhões de dólares para fazer uma reserva inicial, né? Só para ter uma medida de comparação, o Brasil tem 300 bilhões de dólares de reservas de dólar. Não sei se tem estudo ainda não, tá? Porque andaram vendendo um monte de coisa disso aí, mas ainda tem uma reserva confortável o Brasil, né? De qualquer forma, é extremamente positivo isso. Muita gente criticando na esquerda, porque fala, fez acordo com o FMI, que absurdo, não sei o que lá. Sendo que, eu já expliquei para vocês, né, o FMI faz empréstimo de forma subsidiada. Você paga um juros baratinho, é muito bom isso. O Lula, quando entrou aqui no Brasil, para poder dizer que acabou com a dívida do Brasil com o FMI, ele pegou dinheiro emprestado a juros altíssimos para pagar a dívida do FMI que tinha juros baixinhos. Ou seja, o Lula ferrou com o brasileiro, ferrou com o Brasil como um todo, só para poder dizer que não, que eu quitei a dívida com o FMI, que não devemos nada para o FMI. Por que isso? Porque o FMI, embora ele tenha os juros baixinhos, ele exige contrapartidas liberais. É possível até que nesse caso do empréstimo que fez para a Argentina, uma das contrapartidas que o FMI pediu foi justamente
o câmbio flutuante, acabar com esse negócio de câmbio oficial da Argentina, né? É possível que seja isso. Aliás, esse negócio de câmbio oficial da Argentina ainda tem mais complicação, porque aí, né, a Argentina, para querer ajudar o pessoal, criava câmbio Coldplay, câmbio Qatar, câmbio não sei o que lá, né, porque as pessoas queriam ir para a Copa do Mundo do Qatar, queriam assistir o show do Coldplay, queriam comprar ingresso, e aí, né, aí criava um monte de cotação de dólar diferente por decreto, uma bagunça completa. Agora acabou tudo isso, agora tem o dólar, valor do dólar é aquele, né? Então aqui, ó, a Argentina fechou um novo acordo com o FMI, a antiga ministra da Argentina da Economia está dizendo que isso vai ser usado para financiar a campanha do Milei, que não sei o que lá, na verdade são 120 bilhões de dólares que a Argentina vai receber do FMI a juros baixíssimos, ou seja, um excelente negócio para a Argentina. O pessoal da esquerda está apavorado, lógico, né? Porque depois isso aqui vai ser uma coisa muito positiva. Os argentinos, mesmo com toda essa dificuldade de comprar dólar na Argentina, já gostam de poupar em dólar por um motivo simples. O dinheiro lá na Argentina desvaloriza rápido, igual acontecia aqui no Brasil na década de 80 também. O governo o dinheiro desvalorizava rápido, então comprar dólar era uma coisa que era rotineira para todo mundo. Na Argentina eles fazem muito isso também, né? E daí, aqui eles estão esperando que vai ter uma desvalorização de pelo menos 15%, porque, lógico, no momento que você libera o dólar, vai ter um monte de gente querendo comprar dólar. Então, imediatamente o dólar vai subir uns 15%, eles estão imaginando, na segunda-feira lá na Argentina, né? Uma excelente, mas de qualquer forma é uma boa notícia. Por quê? Porque isso equilibra. Quando o dólar sobe, acaba tendo força para ele cair, então acaba resolvendo o problema. Então, uma excelente medida do Milei, uma medida que estava prevista só para o final do ano que vem, mas eles estão adiantando agora graças a esse acordo com o FMI. Excelente notícia isso, boa notícia para o povo argentino, também todo mundo comemorando, né? E nesse meio tempo, tá muito engraçado aqui o pessoal da esquerda aqui do Brasil apostando na greve, né? Milei enfrenta a terceira greve geral sob pressão de crédito do FMI e alta rejeição social. Alta rejeição social. Ele é maioria em todas as pesquisas de opinião lá na Argentina, tá para ganhar a maioria em todo o Congresso lá. Onde é que esse cara tirou alta rejeição social? Aí ele explica que não é alta rejeição popular, é alta rejeição dos movimentos sociais, entendeu, rapaziadinha? Os movimentos sociais, aquela cambada de esquerdista, sindicalista, não sei o que lá, é lógico que eles não gostam do Milei, evidentemente que eles não gostam do Milei. O povo argentino gosta do Milei pra caramba, né? Tanto que aqui, ó, a greve da CGT hoje, na verdade, o funcionamento tá quase tudo funcionando, uma coisa ou outra parou, mas na verdade o funcionamento está tranquilo. A greve foi um fracasso, mais uma greve que foi um fracasso no final das contas. Então é isso daí, só notícias positivas na Argentina, o fim do cepo cambiário. O que vai passar agora com o dólar? Só para deixar claro, ainda tem algumas restrições, tá? Parece que cada pessoa pode comprar não sei quantos dólares no mercado oficial, tem umas restrições, ainda vai ter um adicional de tantos por cento no cartão de crédito, para quem compra com cartão de crédito no exterior, ainda tem algumas limitações, mas já é um passo extremamente importante do Milei em regularizar a economia da Argentina. Realmente uma coisa fantástica, a Argentina apontada para um futuro de muito sucesso.